Paz a todos. Como é bom estarmos aqui no dia do Senhor, adorando-o, engrandecendo-o, porque, como a própria palavra nos ensina, só Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Nós estamos numa série de exposições na primeira carta do apóstolo Pedro. Essa série está sendo intitulada de Firmes na Graça, andando com Cristo em meio a um mundo hostil. Na nossa igreja nós pregamos a palavra expositivamente, livro por livro, porque cremos que o nosso Senhor é um Deus lógico, a sua palavra é lógica, com ordem lógica. E hoje nós iremos dar início ao verso de número 11, meditaremos do verso 11 ao verso 17 do capítulo 2 de 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, dos versos 11 a 17. Primeira Pedro, capítulo 2, de 11 a 17. Durante a exposição das Sagradas Escrituras, peço-lhes que mantenham a Bíblia aberta, para que você possa estar conferindo os textos, estarmos juntos entendendo a palavra de Deus. Diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra. Amai os irmãos. Temem a Deus. Honrai o Rei. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos ajude a compreender um pouco mais da sua palavra nesta noite. Ó soberano Deus, bendito é o Senhor. Louvamos a Ti por esta maravilhosa oportunidade de estarmos aqui cultuando ao Senhor. E neste momento, por nos dar o privilégio, a alegria como Teu povo, de ouvir e aprender um pouco mais da Tua palavra. A Tua palavra que é útil para o ensino, para a repreensão na justiça e para nos moldar a cada dia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem ela, Deus, não há crescimento espiritual. Sem a Tua palavra fielmente entendida, não há uma vida de peregrinação que de fato agrade ao Senhor. Portanto, nós suplicamos, ensina-nos um pouco mais nesta noite. Que esta palavra adentre o nosso ser, o nosso coração e crie raízes e frutifique para a glória do nome do Senhor. E nos ensine que, enquanto servos de Deus, nós devemos manter o bom procedimento neste mundo. Viver de maneira que reflita a nossa nova identidade, a nossa nova vida no Senhor. E assim calarmos tudo que falam contra os cristãos verdadeiros. E não apenas isso, também atraí-los, Senhor, pelo nosso procedimento, para que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus. Ajuda-nos, ó Senhor, conduza-nos, não pelo pregador, é apenas um mero instrumento, mas pelo Teu Santo Espírito, o único que pode de fato apregoar as Escrituras no coração. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Conta-se uma determinada história, que uma vez um rei ameaçou Alexandre o Grande e disse que invadiria o seu reino. O exército desse rei era 3 vezes maior do que o de Alexandre e com certeza, nas perspectivas humanas, iria derrotá-lo. Mas, mesmo com grande diferença, Alexandre decidiu pegar o seu exército e ir para a batalha.
e assim venceu o exército inimigo, por mais que esse fosse maior. Quando chegou então ao seu reino, a fim de receber os louros e as congratulações da sua vitória, Alexandre viu os seus soldados trazendo um rapaz nos braços. E disseram que aquele rapaz, tão jovem, estava na frente de batalha e decidiu recuar, decidiu fugir. Enquanto os seus colegas estavam guerreando, ele fugiu com medo da hostilidade, com medo do ímpeto do exército inimigo. Alexandre então se dirigiu ao jovem e perguntou: qual é o teu nome? O jovem, muito trêmulo, com medo, disse: meu nome é Alexandre. Alexandre o Grande então se aproximou mais dele e perguntou: jovem, como é o teu nome? Ele respondeu: Alexandre. E assim fez por sucessivas vezes, até que Alexandre o pegou pelo colarinho e disse: jovem, ou você muda a tua atitude, ou você muda a tua conduta, ou você muda o teu nome. Isso porque a conduta daquele jovem, em meio à hostilidade, aos ímpetos do exército inimigo, não fora coerente com o reinado que ele representava. E tampouco com um nome tão pesado que ele carregava. E por mais incrível que pareça, queridos, neste texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Pedro vai falar justamente de determinadas condutas que aqueles que carregam o nome de Cristo Jesus como peregrinos e forasteiros neste mundo deveriam ter diante de uma sociedade hostil que constantemente contendia contra eles. Eles deveriam proceder de acordo com o nome que tem e com o reino que representa. Irmãos, no decorrer da exposição da carta de Pedro até aqui, nós vimos que Pedro ele alterna os seus ensinamentos entre os indicativos e os imperativos que são decorrentes da nova vida em Cristo Jesus. Ele vai nos dizer que os cristãos em Cristo agora são forasteiros, como cidadãos celestiais, que eles são chamados e escolhidos por Cristo Jesus, que devem sim manter uma santidade na vida, uma santidade em amor, mas que esses crentes estão debaixo do cuidado, do agir da pedra viva, Cristo Jesus. Jesus é a pedra viva e Ele nos torna pedras vivas também, como um corpo sendo edificado, como um sacerdócio real, como nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com uma finalidade: a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como está aí no capítulo 2, no verso de número 10. Agora, a partir do verso 11, Pedro retoma os imperativos, ensinando que os cristãos não apenas do passado, mas do presente e do futuro devem ter certas condutas que refletem a nova identidade e a nova vida em Cristo Jesus, no meio de uma sociedade ímpia, de uma sociedade hostil, que sempre estão perseguindo os cristãos verdadeiros. Até o verso 17, Pedro chama a atenção para duas delas, duas condutas. Primeiro, que os cristãos devem ter um procedimento exemplar diante dos ímpios. E segundo, que devem se submeter às autoridades terrenas. É justamente sobre isso que nós iremos meditar nesta noite, à luz das palavras de Pedro, à luz desse texto. Condutas que refletem a nossa nova identidade em Cristo. Condutas que refletem a nossa nova identidade em Cristo. E a primeira coisa que Pedro nos orienta é que devemos ter um procedimento exemplar diante dos ímpios. Devemos ter um procedimento exemplar diante dos ímpios. Pedro dá início a essa sessão exortando os irmãos a absterem-se das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Olha para a tua Bíblia aí, por favor, novamente. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. O interessante é que o primeiro verbo aí utilizado por Pedro, que pode estar traduzido na tua Bíblia como insisto ou rogo-vos, é uma espécie de súplica exortativa. Ao mesmo tempo que ele pede, ele está ordenando para dizer que os irmãos deveriam
viver uma vida santa. Esse mesmo verbo é utilizado frequentemente no Novo Testamento para lembrar os crentes sobre a necessidade de manter uma vida piedosa fundamentada na obra redentora de Cristo Jesus. Unido a isto, Pedro também irá lembrar os irmãos espalhados pela região da Ásia Menor da nova identidade que tinham em Cristo Jesus. No capítulo 1, no verso de número 1, Pedro ele se refere aos cristãos como forasteiros e eleitos de Deus. Por quê? Porque os cristãos de fato estavam vivendo como forasteiros aqui neste mundo. Eles haviam sido transportados para algumas regiões da Ásia Menor, que hoje é a Turquia moderna. E Pedro usa essa situação para dizer que eles também eram forasteiros neste mundo, como cidadãos dos céus, como aqueles que pertencem agora à pátria celestial, sendo unido a um povo de Deus que vem sendo criado desde o Antigo Testamento. Conforme nós vimos nos versos 9 e 10 anteriormente já, nós somos um novo povo, os cristãos são um novo povo em Cristo Jesus. E entender essa nova identidade faria toda a diferença para que eles pudessem se comportar corretamente diante da sociedade que estavam. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ir a outro país ou morar em outro país. Mas a verdade é que quando se é estrangeiro em outro lugar, é normal não participar de costumes e práticas dominantes dos lugares diferentes, ou não possuir os mesmos privilégios que os nativos. E da mesma maneira, os crentes que eram forasteiros não deveriam coparticipar da cultura e das práticas dos descrentes, da cultura e das práticas deste mundo. E Pedro vai completar, abstendo-se dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Pedro não está dicotomizando o ser. O que é isso? Corpo para um lado e alma para o outro. Ele não está fazendo isso. Mas ele está se referindo à guerra que existe dentro do homem, da velha natureza caída, do velho homem que está ali morto, sempre querendo ser ressuscitado, das concupiscências do coração que estão sempre guerreando com a nossa nova vida em Cristo, com a nossa realidade de vivermos uma vida santa, o pecado que está batendo a porta do nosso coração o tempo todo. Pedro está falando dos desejos naturais que os seres humanos têm à parte da obra do Espírito Santo. Nossas paixões, queridos, que surgem do coração para que venhamos a transgredir a palavra de Deus. E deve ficar claro para nós que essas paixões não são excentricidades deliciosas a serem satisfeitas, como se nada mais fossem do que peculiaridades da nossa natureza. Não, eu peco porque eu me sinto bem. Eu dou vazão, eu dou lugar à carne porque isso me faz bem. Não. Nossas paixões pecaminosas não são velhos amigos que trazem conforto e ajudam a nos trazer alívio no final de um dia estressante, de uma situação estressante. Vou pecar, vou errar, vou ver o que eu não devo, vou fazer o que eu não devo, vou falar o que eu não devo, porque isso vai me desestressar. Não. Pedro vai dizer que são inimigos implacáveis da nossa alma, cheios de ódio, desejam a nossa destruição. Quando ele disse guerreiam contra a nossa alma, ele está falando de inimigos que querem nos capturar, nos suprimir, nos fazer mal. E o nosso coração está constantemente exercendo pressão em nós para cedermos à luxúria, à ganância, o orgulho, o ódio, a ira, dentre outras coisas. Mas como cidadãos dos céus, devemos evitá-los e não segui-los, mas deixar de lado toda essa cultura pecaminosa que o mundo tenta nos inserir e que o mundo influencia para que nós os sigamos. Veja, Pedro não exorta os leitores a se separarem do mundo. É interessante que na Idade Média, o monarquicismo, ele trouxe uma concepção errada de cristianismo. Os anabatistas, por exemplo, que viveram no século XVI, século XVII, eles achavam que para ser santo, eles deveriam se privar do mundo, se afastar do mundo, não viver entre pessoas, não viver na sociedade, porque assim eles se santificariam, mas não é isso que Pedro está dizendo. Ele está aqui nos mostrando que é possível sim viver neste mundo, da maneira que agrada a Deus, sem pecado. E assim nós lembramos das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo,
em João 17, na oração sacerdotal. Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Irmãos, viver corretamente à luz da nossa nova identidade, ter uma vida piedosa, seria a condição que conduziria os cristãos a um comportamento exemplar diante da sociedade. Vejam aqui o que Pedro está ensinando. Abstenham-se do pecado para que vocês tenham um bom comportamento diante da sociedade. E para que isso? Por que era essencial ter um bom comportamento diante da sociedade? Pedro mesmo vai responder aí. Para que naquilo que falam contra vós, outros como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. No primeiro século da era cristã, os cristãos foram alvos de grande calúnia. Suetônio e Tácito, historiadores do primeiro século, descreveram o cristianismo como uma superstição nociva, os cristãos como uma raça detestada por suas práticas perversas. Os cristãos naquela época foram chamados de perturbadores de ordem, insubmissos ao império e ao imperador e até mesmo de canibais, porque eles repartiam o corpo e bebiam sangue. As pessoas não entendiam como é que funcionava a ceia e diziam que os cristãos eram canibais. Como os crentes não honravam os deuses típicos da comunidade, eles eram naturalmente vistos como subversivos e malignos naquele contexto social. Judeus e gentios não cristãos estavam sempre colocando em xeque a conduta dos crentes. E sabe por que isso? Vai na tua Bíblia, em 1 Pedro capítulo 2, capítulo 4, verso 4. O motivo está aí. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles nas mesmas torrentes de imoralidade, e por isso os insultam. Sabe por que o mundo fala mal dos cristãos verdadeiros? Porque os cristãos verdadeiros não compactuam com as práticas pecaminosas deste mundo. Irmãos, ninguém pode ser mais desprezado, guarde isso no teu coração, ninguém pode ser mais desprezado do que aquele que não se parece em nada com este mundo. Quem não se parece com este mundo será desprezado. Mas olhando para as boas obras dos crentes, a conduta exemplar, as acusações se tornariam infundadas. E assim os ímpios seriam constrangidos pelo estilo de vida piedoso. Vejam, nós não devemos viver apenas um estilo de vida piedoso diante de Deus, mas também diante da sociedade. A vida cristã é como uma cidade que está no monte. Não se pode esconder. Às vezes a gente está viajando aqui por essas belas estradas de São Paulo e tem algumas cidades que ficam mais no alto. Como é que se esconde uma cidade assim? De dia consegue se ver, à noite está tudo cheio de luzes, iluminado, não tem como esconder, e assim é a vida cristã. A vida cristã é como uma luz que ilumina em meio à escuridão. Os cristãos são sempre como uma espécie de vitrine, estão à mostra para este mundo. O problema é que muitos cristãos assumem a verdade conservadora, mas não se portam de acordo com essa verdade que assumem. Muitos estão aderindo àquele adágio popular: se não consegue vencer o teu inimigo, junte-se a ele. E é por isso que você está vendo hoje igrejas assumindo filosofias do mundo, colocando o mundo dentro da igreja, colocando as práticas mundanas dentro da igreja. Por isso que muitas igrejas estão assumindo as bandeiras, as ideologias, a luta apenas para promover justiça social. Porque as igrejas estão querendo compactuar e ser mais parecido com o mundo do que com o próprio Deus, com aquilo que o Senhor ensina. Infelizmente, vivemos em tempos em que alguns evangélicos devem mostrar que são diferentes da maioria dos evangélicos. Mas parando para olhar para a nossa vida, para a minha vida, para a tua vida. Quantas vezes o nosso procedimento mais parece com quem está no mundo do que de fato pessoas que vivem para a glória de Deus? Quantos de nós, mesmo estando na igreja, ainda temos práticas do velho homem? No nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir. Quantas vezes, por exemplo, no trânsito nós damos maus exemplos? Nós nos estressamos, brigamos, xingamos. Infelizmente, quantas vezes no trabalho, seja na condição de patrão ou de empregado, nós somos impacientes. Nós não temos graça no nosso falar.
Nós queremos fazer mal a quem está na nossa concorrência, ao colega de trabalho, nós não tratamos bem aqueles que estão debaixo da nossa supervisão. Quantas vezes nos nossos relacionamentos interpessoais nós refletimos mais impiedade do que a justiça de Deus? Eu já disse aqui, quantos dos nossos filhos, pessoas que fazem parte da nossa família, estão falando, se vestindo, se comportando como personalidades da mídia, que estão aí em evidência. Pessoas totalmente ímpias, pessoas totalmente desvencilhadas da palavra de Deus, mas muitos na igreja estão querendo imitar essas pessoas. E como mostrar ao mundo que nós somos diferentes? Como mostrar ao mundo que nós de fato carregamos a palavra de Deus, se as nossas ações não são coerentes com a nossa fala? Como? Mas manter o bom procedimento, segundo Pedro, seria necessário para que os ímpios glorificassem a Deus no dia da visitação. O que Pedro está falando aqui? Observem que a ideia de Pedro é como se os cristãos fossem algo que se destoasse da maioria. Calasse a falsa acusação, sim, mas é como se fosse uma espécie de atrativo. Falamos de luz. Se você está no escuro, uma luz vai chamar a tua atenção. Eu lembro que na época que eu vivia com os meus avós na Rocinha, ainda bem jovem, ficava bem escuro à noite. Às vezes não tinha lua, não tinha estrela no céu, a gente não conseguia ver. E de repente os vagalumes começavam a piscar. Eles se ajuntavam em um determinado lugar e é impossível aquilo não chamar a atenção. Da mesma maneira, o que Pedro está dizendo aqui é que em meio à escuridão, às trevas deste mundo, os cristãos devem refletir a verdade em Cristo Jesus para que nesse bom procedimento, se o Espírito Santo visitar essas vidas, essas pessoas que estão vendo o cristão possam de fato passar a glorificar a Deus. É ser exemplo, é ser um chamariz, é ser totalmente destoante deste mundo. Afinal, esse foi o intuito desde o princípio. O que é que nós lemos aqui no início da liturgia? Lá em Deuteronômio. Por que o Senhor tornou o povo de Israel o povo que era? Para que as nações olhassem e dissessem como esse povo é diferente, como as ações deles é diferente, como eles têm sabedoria. E assim associar-se com Deus que eles servem. E assim, queridos, nós também devemos ser luz neste mundo. Como também lemos na liturgia, Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Nós devemos brilhar, nós devemos mostrar que somos diferentes. Brilhar como luz deste mundo não é ter jargões na boca. Ô varão, ô varoa, não sei o quê. Aleluia, ficar dando aleluia o tempo todo, isso não é brilhar neste mundo. Brilhar neste mundo não é ter falactérios, coisas externas de religiosidade, como se a veste, como se a nossa fala, como se determinados tipos de usos e costumes que existem por aí, isso fosse necessário para atrair almas. Não, não é isso, mas é o nosso procedimento. É uma vida santa, é uma vida piedosa, são pessoas que se parecem com Cristo Jesus. Por que os cristãos foram chamados lá em Antioquia de cristãos? Porque eram como pequenos cristos. Tinham ações, atitudes que refletiam aquele que pregava. A nossa vida deve glorificar a Deus no íntimo, mas também no geral. A nossa vida deve de fato mostrar que nós temos um Deus, que nós somos diferentes, que nós não somos iguais a este mundo. Nós nadamos contra a maré. E assim as pessoas olharão, por que aquela pessoa é diferente? E virá te perguntar, por que você é diferente? Aí você vai dizer, não, eu não sou diferente em mim mesmo. Mas o Senhor a quem eu sirvo me fez diferente para a glória dele. E assim outras almas serão alcançadas e Deus utilizará isso para trazer outras almas para a casa dele. Mas Pedro segue com as suas palavras e os seus ensinamentos. Ele vai falar da conduta, de algumas condutas que nós temos como peregrinos neste mundo, e a segunda delas é que devemos nos submeter às autoridades terrenas. Veja aí do verso 13 a 17. A palavra-chave aqui é o verbo sujeitar, estar debaixo. Pedro diz que os cristãos deveriam se sujeitar a toda a instituição humana.
aos governos soberanos e às autoridades enviadas por ele. Na época de Pedro, na época que ele escreve esta carta, existia o rei do Império Romano, que era César, e os seus enviados. Se a datação que nós assumimos entre 60 e 64 for a datação correta desta carta aqui, quem reinava naquela época era ninguém mais, ninguém menos que Nero César. Um dos maiores perseguidores do cristianismo, implacável, um narcisista. Certa vez, Nero, ele fez Roma ficar bem iluminada, com tochas humanas vivas. Cristãos que foram mortos, iluminaram, sendo queimado o grande Império Romano, a grande Roma. Mas Pedro aqui não está falando do indivíduo, mas do posto, do rei, daqueles que dominam, que governam. E naquela época também, o César, ele tinha os seus governadores, as pessoas que estavam comandando as regiões do Império Romano em nome de César. O Império Romano dominava o mundo da época, mas tinha lá os seus governadores que faziam isso em nome de César, com a supervisão de César. É o caso dos tetrarcas herodianos, que governaram a Judéia por muitos anos. Quando você lê algumas passagens do Novo Testamento, você vai ver Herodes, a menção à tetrarquia de Herodes. E Pedro diz que é necessário isso tudo por causa do Senhor. Pedro não está referindo-se ao Senhor como aquele que institui a autoridade, apesar disso ser uma verdade, conforme está lá em Romanos capítulo 13. E por isso devemos nos submeter a ela. Não. O fator principal de causa e efeito não é esse aqui. É interessante ver como alguns pregadores e comentaristas já fazem essa associação direta com Romanos 13, onde diz que todo homem deve se sujeitar às autoridades porque todas elas provêm de Deus. Mas tem algumas coisas aqui que nós precisamos observar no texto. Primeiro, que Pedro não usa a palavra theos, palavra grega theos, que se refere a Deus Pai, mas Kyrios, Senhor. Todas as vezes que Pedro usa essa palavra, está se referindo a Jesus Cristo, Senhor como Jesus Cristo. Uma outra coisa a se observar aqui é o contexto desta passagem, onde Pedro está salientando a necessidade de mantermos um bom procedimento diante dos homens, a fim de silenciar qualquer calúnia e injúria que provenha do mundo. Sendo assim, quando Pedro fala que devemos fazer isso por causa do Senhor, o princípio ensinado é que a submissão, para que fosse silenciada qualquer insinuação, devesse estar em vigor, para que aqueles que seguem a Cristo pudessem mostrar que não havia rebeldia, disrupção social e traição. E o que fica claro a essa interpretação é o verso de número 15, veja aí. Porque assim é a vontade de Deus, agora de Deus Pai, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. É magnífica essa orientação do apóstolo Pedro, mesmo em meio à perseguição do governo romano, que estava começando a ser implacável contra os cristãos. Queridos, obedecer às autoridades glorifica o nome de Cristo e cala qualquer calúnia contra nós. Toda autoridade é instituída por Deus e quando você se submete às autoridades, você glorifica Cristo. As crianças, por exemplo, prestem bastante atenção. Os pais de vocês foram instituídos como autoridades sobre a vida de vocês. Hoje nós falamos de crianças que em sua maioria são rebeldes e quando vocês obedecem aos pais, vocês estão glorificando o nome de Cristo Jesus. Sabe aquela vez que o papai e a mamãe falam assim, olha, agora você vai fazer atividade. Você vai ficar no quarto, não pegue no celular. Só que às vezes, quando o papai e a mamãe viram as costas, vai lá, fecha a porta, vai para a cozinha, você vai na porta, olha assim, já foi. Vou pegar o celular, vou brincar, vou fazer tudo, menos a atividade que o papai e a mamãe mandaram. Você está desobedecendo. Mas quando você obedece, você está glorificando acima de tudo Jesus Cristo. Não são apenas regras para vocês. Não é assim, eu vou obedecer porque tenho, mas porque a obediência glorifica Cristo. Vocês são crentes? Então obedeçam para glorificar o nome do Senhor Jesus. Da mesma maneira, os adolescentes, vocês ainda estão debaixo da tutela dos pais. Devem obedecer aos pais.
Quando a gente está nessa fase de pré-adolescência, de adolescente, a gente pensa que já conhece tudo, que sabe de tudo, que pai é careta, que mãe é careta, que a gente que sabe a verdade, a gente sabe como agir, que professor é careta, né? Não vamos obedecer os professores. Eu lembro que na minha época tinha um mistério que a professora chegava na sala assim, não pule o muro. E só por causa que ela falava para a gente não pular o muro, a gente queria pular o muro. Até hoje eu não entendo que graça tem pular um muro. Mas só o fato dela falar, a gente queria desobedecer, queria desonrar, então vamos pular o muro. Assim que a professora virava as costas, a gente ia pular o muro. Mas, quando nós obedecemos às autoridades, nós estamos glorificando a Deus. Os adultos devem ser obedientes e submissos às autoridades civis. Você deve ser submisso ao seu presidente. Meu Deus, e agora? Você deve ser submisso aos governantes, senadores, deputados, ímpios, hostios, bandidos, ladrões, sem amor, sem afeição. Você deve ser submisso ao juiz do Supremo Tribunal Federal. O Xandão da Torga Preta. Antes o que botava medo no povo era o boi da cara preta, hoje é o Xandão da Torga Preta. E agora, como resolver esse dilema? É obediência a todo custo? Não é isso que Pedro está falando, não. Não é obediência cega. O apóstolo está falando sobre aquilo que é visto como um governo civil ideal. Volte aí para as escrituras. Volte aí para o teu texto. Ele diz que as autoridades têm a finalidade de castigar os malfeitores e dar louvor aos que praticam o bem. Onde o governo está executando o seu dever de preservar a ordem, aprovando o bom comportamento e castigando o mau comportamento com a espada, então eles estão corretos. São ministros de Deus para isso. Portanto, quando o governo está nos moldes das Escrituras, Pedro diz que nós não podemos resistir, mas nos submeter. E quando não está? Submissão a todo custo? Lógico que não. A submissão voluntária dos crentes tem um limite. E este limite é encontrado quando essas autoridades deixam de fazer aquilo que foram chamadas por Deus para fazer. Intitulando-se soberanos, como déspotas, lei e razão. Quando a autoridade se desvia do seu alvo, ele perde a legitimidade. Nesse momento, então, o cristão não precisa seguir essas ordens soberanas. E para isso nós temos base bíblica. Quer ver um exemplo? Lembra de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel. Diz que o rei Nabucodonosor criou uma enorme estátua, mais ou menos de 30 metros. E disse que todos deveriam se prostrar diante daquela estátua. E quem não se prostrasse, morreria. Sabe o que é que eles fizeram? Não se prostraram. Porque o decreto do rei não era coerente com o decreto do maior rei, do rei dos reis, do nosso Deus. Em Atos, capítulo 5, dos versos 14 a 33, quando os apóstolos estavam diante de autoridades constituídas, Pedro e outros apóstolos desobedeceram uma ordem direta, dizendo: antes importa obedecer a Deus do que a homens. E pensar desta maneira é um dos aspectos principais da nossa teologia reformada. Calvino disse certa vez: se as autoridades ordenarem algo contra o mandamento de Deus, devemos desconsiderá-lo completamente, seja qual for o mandamento. E infelizmente, quando nós olhamos para o nosso país, vemos que as coisas estão invertidas. Malfeitores estão sendo honrados e pessoas de bem estão sendo desonradas. As pautas principais deste governo são antagônicos à nossa fé. Não se pode mais falar sobre corrupção. Corrupção virou uma coisa certa a ser feita. Quem não rouba? Né? Qual é o político que não rouba? Virou uma coisa normal. E quando se fala hoje, em certa proporção, que corrupção é errado, cadeia. Cadeia. Não se pode mais pregar contra as práticas pecaminosas. Por exemplo,
falar de homossexualismo, falar que o homossexualismo é pecado, assim como o adultério, assim como o roubo, assim como os demais outros pecados, já não pode mais, porque aí a gente vai ser preso. Dizer que é uma prática antibíblica, que Deus não aceita e nunca aceitará, você vai ser preso. Afinal, você está sendo transfóbico, homofóbico e tanto tipo de coisa. Estão querendo amordaçar a nossa boca, os nossos ensinamentos, para que não ensinemos princípios judaicos cristãos aos nossos filhos. Ensinemos eles a viver para a glória de Deus, já não está sendo quase permitido. E infelizmente, nós vivemos em um país onde esse tipo de coisa está sendo fomentada. Nós vamos obedecer? Afinal, importa obedecer a Deus e não a homens. No momento em que qualquer lei, no momento em que qualquer coisa que venha do governo esteja contra a palavra de Deus, nós não precisamos obedecer. Infelizmente, muitos crentes utilizam este texto para se omitirem contra as más autoridades, dizendo que quem se opõe a elas está se opondo a Deus. É como no tribunal de Nuremberg, em 1945, onde nazistas foram julgados por matar milhões de pessoas, maioria judeus. E quando perguntaram a algum deles por que eles mataram tantas pessoas, eles disseram que foi por causa da ordem de Hitler. E eles não queriam ir contra Hitler, sabe por quê? Porque quem se opõe à autoridade se opõe a Deus. Olha que argumento chulo. Não vamos matar, vamos assassinar porque a autoridade constituída por Deus está mandando. Não, não é assim. Obediência cega, jamais. Mas sim, devemos nos submeter às autoridades diante daquilo que é necessário para que o caminhar das coisas, da sociedade, de tudo ocorra da melhor maneira possível, mas nunca de forma cega. Assim, nós vamos manter o Estado numa perspectiva apropriada diante de Deus. E Pedro diz que esse testemunho também seria importante naquela época. Os cristãos deveriam mostrar que sim, eles submetem à autoridade. Afinal, o próprio Cristo pagou o imposto a César. Dê a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. E esse testemunho seria resultado de uma lealdade suprema ao seu libertador, evitando a perversão dos princípios morais que nos foram alegados. Verso 16. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Pedro encerra com 4 maneiras com as quais os cristãos deveriam se portar de maneira correta no meio da sociedade com as autoridades. Verso 17. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. O Dr. Heber Júnior observa aqui que os verbos, tem 4 verbos aqui, todos eles são imperativos, revelam diferentes tipos de posturas. Honrai a todos. O cristão ele deve honrar a todos de maneira geral. Nós devemos ter essa prática. Mas ele continua, amai os irmãos. Aqui a tradução melhor do grego é amai a fraternidade. O que é que isso significa? Amai a vida entre irmãos. Amai a comunhão. Lembre-se que no sermão passado, nós aprendemos que somos pedras vivas que estão sendo constituídas como casa, como povo de Deus. E Pedro diz, amai a fraternidade, amai a vida em comunhão, amai a vida entre os irmãos, amai essa santificação mútua necessária. Diz também, temei a Deus. E por fim, honrai o rei, que é um princípio que está lá em Provérbios 24. Todo rei constituído pelo Senhor deve ser honrado, mas observe que a primazia está em temer a Deus, amar a fraternidade e, por fim, honrar o rei. Porque temer ao Deus, ao Senhor, ao Rei dos Reis, é o mais importante. Viver a vida que Ele requer de nós também é importante. E essa esfera social vai ficar em último lugar. Então, Heber Júnior, ele olha isso e nos ajuda, queridos, a entender que essa deve ser a nossa prática. Honre a todos, seja santo, deixe o pecado, honre sim as autoridades, mas acima de tudo tema a Deus e mostre amor pelos seus irmãos. Santifique-se uns aos outros, vivam para a glória de Deus uns com os outros. Queridos, eu já estou terminando esta mensagem. Mas, observe que nós devemos refletir o que de fato somos. Quem você é? Você é um cristão?
Você é alguém que diz que foi alcançado pela graça de Cristo Jesus? Então reflita isso. Reflita isso. Mostre isso. Seja exemplar, seja diferente, seja luz neste mundo. Seja luz para os de fora, mas você pode falar assim, pastor, eu sou pecador. Eu sou falho. Eu tenho errado nisso. Meus irmãos, Deus nunca nos exorta a nada que Ele já não tenha conquistado por nós em Cristo Jesus. Eu tenho ensinado a vocês que a cruz, o que nós fazemos não é uma resposta ao sacrifício na cruz. É operada pela cruz em nós. Nós não somos perfeitos. Se depender de mim e de você, nós vamos pecar o tempo todo. Mas o Senhor já conquistou a santidade em Cristo por nós e nós devemos clamar, Senhor, nos ajuda a sermos santos, irrepreensíveis. Nos ajuda a amar o Senhor no secreto e no geral. Nos ajuda a refletir essa nova vida em Cristo Jesus. E Ele vai nos conduzir a isso. Vivermos para a glória de Deus, vivermos para que as pessoas olhem para nós e digam, aquele povo é diferente. Aquela pessoa é diferente. E assim, queridos, outras pessoas virem à igreja pelo nosso procedimento. É um meio gracioso que Deus usa conforme o texto. Irmão, diferente do soldado de Alexandre o Grande que se acovardou, graças a Deus nós não podemos mudar de nome. Mude seu nome ou mude sua atitude. Só que cristão é o que nos define. Este nome estará sobre nós como pequenos cristos, pessoas que vivem para a glória de Cristo. Mas as nossas atitudes podem ser mudadas. As nossas condutas podem ser moldadas às Sagradas Escrituras. Peça que pela graça, pelo agir do Espírito Santo, a cada dia você possa ser transformado para refletir Cristo Jesus neste mundo hostil. Isso é ser cristão. Não é você ter uma igreja só. Você pertence aqui, igreja? Igreja presbiteriana, igreja tal. Então, você é crente. Não, não é isso que é ser cristão, não. Nossa, você, né, se veste, se cobre até o cotovelo, até o calcanhar, então você é crente. Não, não é isso, não. Acima de tudo, é refletir um procedimento que glorifique a Cristo. Isso é ser cristão. Aonde você estiver. E é assim que nós devemos prosseguir. Mas isso não é possível se a palavra de Deus não nos guiar. Se a palavra do Senhor não estiver no nosso coração. Sabe o que é que vai te santificar? Conheça a palavra. Ame a palavra. Viva na palavra. Busque a palavra. É a palavra de Deus no nosso coração que vai nos levar a vivermos uma vida santa. É a vida piedosa, de oração, de súplica todo dia. E é por causa disso que nós vamos cantar um cântico que fala sobre isso. Nós escondemos, nós buscamos a palavra do Senhor no nosso coração para nós não pecarmos contra Ele. Tudo que o Senhor nos dá, dons, talentos, é para servirmos. E a música ela termina dizendo assim, até que o mundo possa ver a glória, meu rosto brilhar. Ser luz para este mundo. Vamos cantar isso? Coloque-se de pé. Vamos louvar.